Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho ali? Pessoal que está presente ali, quem é a Vanusa? A Débora, consultora, boa noite pessoal. Estão me ouvindo bem? Olá para todo mundo. Vamos fazendo a primeira experiência aí, né, de live, começando a tratar de alguns assuntos aí que são pertinentes aí às questões imobiliárias, né, e jurídicas também. E o pessoal tem pedido aí, né, bastante aí, tem consultado e tudo mais. E são questões recorrentes aí que tem vindo, né, normalmente aí para nós, no dia a dia. E o pessoal pergunta também, né, através das postagens que nós temos feito aí e tudo mais. Então tem temas recorrentes aí, etc. Então a gente vai pensando um ou outro tema, pegando aqueles aí que são mais comuns aí, né, no dia a dia de todos nós aí, de vocês aí. Todo mundo tem um parente, tem um amigo, já viu, né, já passou pela mão, ou aí o pessoal do ramo imobiliário acaba pegando cliente, ou acaba pegando aí transações imobiliárias, como nós pegamos aí na imobiliária, né, muitas vezes, contratos aí de compra e venda, contratos de gaveta, né. E aí surgem as questões, né? O que a gente faz com isso? Como é que a gente leva isso para frente? Porque efetivamente não tem como você transacionar uma compra e venda, né, a partir de um contrato desse tipo, né? Infelizmente isso não vai para frente. Mesmo nas regularizações imobiliárias que eu tenho pego por aí, né? E tem algumas aí, tem surgido isso é muito comum, né? Áreas aí de chácaras e tudo mais, e que chegam contratos particulares, né, ou famosos contratos de gaveta, alguns até com cessão de direitos hereditários, né, ou seja, o pessoal herdou uma propriedade e faz um contrato da parte lá, da cota parte dela lá que ela herdou, são vários herdeiros, e transfere aquilo, e a pessoa vai e compra, e precisa regularizar isso, né, para vários efeitos aí, e aí surgem várias questões aí que tem que ser pontuadas, né. Então, diante disso aí é que a gente optou, né, por trazer esse tema aí para conversar um pouco sobre isso e esclarecendo as dúvidas do pessoal aí, não só aqui, né, nessa live, mas aí no decorrer aí vocês estão aí, né, fiquem à vontade aí para perguntar, para pedir logo após, aí nos dias seguintes, perguntar, nos consultar, não há problema nenhum, né, estamos aí, o intuito é esse mesmo, né. Contrato de gaveta, né? Por que contrato de gaveta? Por que esse nome, né? Isso aí surgiu aí, é um brocardo jurídico aí, né? No sentido, né, literal da coisa. Por que de gaveta? Porque é um contrato celebrado aí, né? Sem aí os requisitos da lei, né? Os requisitos mínimos que a lei exige para um contrato de compra e venda de imóvel. Nós sabemos que a compra e venda de imóvel, ela tem umas formalidades aí que a lei exige, né? Acima, a lei até fala ali, qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ter a pública forma, né? O que é a pública forma, né? É um instrumento ali feito em cartório, né? Então, hoje não existe aí imóvel nenhum, né, de menos de 36 mil reais, né, que seriam aí praticamente os 30 salários mínimos, né? Então, o que acontece? Para qualquer transação desse tipo, precisa levar a registro, né? E aí surgem os problemas. Então o pessoal começou, aí a partir dos anos 90, 2000, onde a legislação começou a endurecer essas exigências aí para as transações imobiliárias, né? Entraram novas leis aí com relação à alienação fiduciária para compra e venda financiada, né? Sistema financeiro habitacional aí também impôs novas regras, né? Isso tudo também trouxe custos aí de transferência e tudo mais, né? E as pessoas começaram a achar as alternativas aí, né, abrasileiradas, digamos, né, entre aspas aí, para transacionar aí esses imóveis, né, de uma forma a que não necessitasse passar pelas formalidades de cartório, pelos custos e tudo mais, né. Então surgiram aí essas questões pontuais e também, logicamente, como mencionamos ali no início, as questões aí de herança, de inventário, porque o que acontece, né, falece alguém, tem que inventariar, tem que fazer arrolamento, né. E tudo isso tem um custo, né? E além do custo de notário, custo de advogado, né? Tem custo de impostos, né? O ITCMD hoje, né, é 4% sobre o valor de avaliação, é um custo muito alto, dependendo do patrimônio partilhado, e as pessoas muitas vezes não têm condição de pagar esse imposto, né? Diante disso, começam aí, né, as alternativas, aí, né? Compra e venda por contrato, etc., né?
e surgem os contratos de gaveta, que literalmente são contratos entre particulares, que não passam aí por escritura pública, né? E são contratos celebrados entre as partes, em que eles lá firmam os contratos entre eles, né, com testemunhas, etc., e guardam na gaveta, né? Um contrato que ele está à margem dos requisitos da lei, né? E, em razão disso, né, surgem aí algumas questões, algumas problemáticas, né? Tanto a nível de regularização posterior, quanto a nível da relação entre partes, né? Tá? Então, o que acontece? A gente costuma brincar, né, e dizer até que quem celebra um contrato de gaveta, tanto o comprador quanto o vendedor, né, porque as consequências aí são para ambos os lados, né, que já compra o estoque de aspirina na farmácia, né, e leve junto, porque as dores de cabeça elas vão surgir, né, isso é fato, né, em algum momento. Então já tem o estoque de aspirina lá porque você vai precisar, né? Isso é uma brincadeira à parte, mas a gente costuma fazer porque isso é recorrente, a gente observa isso, né, no dia a dia e na prática, tanto imobiliário quanto na regularização imobiliária em si, né, extrajudicial, via cartório e mesmo na judicial, nós temos aí essas duas questões aí tratadas aí concomitantemente, né. Então o que acontece? O contrato de gaveta, por ser um contrato aí à margem, né, da lei, ou um contrato que não é celebrado aí com os requisitos da lei, né, ele traz uma série de implicações. A primeira delas qual é? Ele só tem validade, né, entre as partes com as quais ele foi celebrado, ou seja, entre comprador e vendedor, né? Ele não tem validade nenhuma em relação a terceiros, né? Então, por exemplo, pega lá um imóvel financiado, né, está com financiamento em andamento e resolve vendê-lo, né? Celebra um contrato de gaveta, isso é muito comum, acontece, né? Esse contrato ele só tem validade entre o comprador e o vendedor, né? Ele não tem validade em relação ao banco, né? A financeira, digamos assim. Por quê? Porque ela não é participante do contrato, o imóvel está alienado em face dela como garantia do contrato, né? Ela tem preferência nesse crédito, né, e tudo mais. Então esse contrato não tem validade em relação a ela, ponto final, começa por aí. Por não ser um contrato registrado, né, por não ser uma venda registrada, tudo mais, ela não é oponível a terceiros, né, não é dado publicidade a ela, porque não está em cartório registrado e tudo mais, não está prenotada na matrícula, porque não cumpre os requisitos de lei, então não é oponível a terceiros também, né, por não ter publicidade, né, e a finalidade da lei de registros públicos, né, que aí é a lei que formaliza e a lei que regula os registros públicos, dentre eles o registro de imóveis, né, é justamente esse, lei de registros públicos, dar publicidade a terceiros dos atos. Por quê? A finalidade da lei é, com a publicidade, dar efetividade, veracidade e segurança jurídica, né, a quem quer que consulte os registros, né. Se esse contrato está guardado na gaveta, porque foi feito só entre as partes, né, logicamente que ele não tem validade perante terceiros, porque não existe a publicidade, né. Em razão disso, voltamos a dizer, surgem os problemas aí, né. Que problemas são esses? São vários, né, mas basicamente o que a gente observa, né, problemas para comprador e para vendedor, né. Vamos lá começar. Problemas para o vendedor. O vendedor vai, faz o contratinho, passa para o comprador, vai, toma posse lá do apartamento, da casa, ok. Se esse imóvel ainda é financiado e o comprador assume aí a obrigação de pagar este financiamento, né? Caso ele deixe de pagar esse financiamento, a consequência lógica nós sabemos qual é, né? O banco financiador ele vai procurar o vendedor, porque é ele o financiado, né? Vai negativar o nome dele, vai executá-lo, né? Vai retomar esse imóvel, vai causar um monte de problema para ele, isso é fato, né? Algum problema mais para o vendedor? Sim. Esse comprador, né? Ele pode muito bem, a gente tem observado isso, né? Ele pode revender este bem, né? Pode ceder a posse desse bem a um terceiro, numa cadeia sucessória. Ele pode dar este bem na área rural, é muito comum, em arrendamento, ele pode sublocar, ele pode fazer uma porção de coisas, isso é muito comum, né? Eu já peguei contratos aí, nós já pegamos situações em que o comprador com o contrato de gaveta já cedeu para um terceiro, que já cedeu para outro, que já cedeu para outro. Existe uma cadeia sucessória com 3, 4 ou 5 sucessores, né? Nessa aquisição possessória aí.
Por que possessória? Vamos até explicar por quê. Porque quem celebra o contrato de gaveta não tem propriedade nunca, né? Ele só tem detenção da coisa, ele só detém a coisa como mero possuidor, tá? Ele tem no máximo alguns direitos ali relativos à posse, tá? Nunca a propriedade. Por quê? Porque a lei é clara, só é dono quem registra, e isso é claro, enquanto não registra, ele não é dono, né? Isso é fato. Então, existe essa cadeia sucessória, então para o vendedor isso pode representar problemas. Por quê? Em dado momento, lá um terceiro, um quarto, um quinto, e nós já procedemos dessa forma, né? Vem a requerer aí a uso capião, a adjudicação desse bem ou qualquer outra situação que envolva esse bem, acaba envolvendo o vendedor originário lá atrás, o cidadão se vê envolvido numa ação judicial, num procedimento demarcatório, numa ação de interdito, sei lá o que, qualquer situação que envolva o bem, né? Que não vê o caso aqui. Ele diz, mas eu já vendi esse bem. Você vendeu por um contrato de gaveta, que só tem validade, obviamente, entre você e o comprador originário, que não é oponível a terceiros, portanto, você continua sujeito a todos os efeitos, né, decorrentes aí dessa negociação, aspas, mal feita, né? Então, basicamente, essas são as consequências perniciosas, aí, ou prejudiciais ao vendedor, né? E ao comprador, tem consequências? O contrato de gaveta tem consequências negativas, sim, né? Várias, né? Vamos citar algumas aí. Bem, por exemplo, né? O vendedor ele falece, o contrato de gaveta não tem validade jurídica nenhuma. Esse bem ele continua sendo do vendedor falecido, né? Oficialmente. Esse bem ele vai em inventário, ele vai entrar no inventário, vai entrar no rolamento, né? Ele vai ser objeto de disputa judicial com os herdeiros do falecido vendedor. Isso é fato. Então o comprador vai se ver envolvido numa situação, numa relação jurídica, né, de inventário, de rolamento e eventualmente até numa disputa judicial com os herdeiros do falecido. Esse é o primeiro ponto, né? Uma outra situação, esse vendedor, já vi isso, né, nesses 27 anos de atuação, esse vendedor agindo de má fé, ele pode, aspas, revender este bem para um terceiro, né? Eu já vi uma situação assim, em que ele vendeu para A, e ok, e fez válido este contrato de gaveta com A por algum tempo, e depois, por alguma razão que nós desconhecemos, ele vendeu esse mesmo bem para um outro terceiro, né? E aí essas duas pessoas tiveram que entrar em conflito, né? E provar quem tinha a posse originária, quem comprou primeiro, ou seja, é mais um risco para o comprador, porque na verdade ele não tem essa propriedade, né? Ele tem meramente aí a posse desse bem, né? Que foi dada para ele pelo vendedor originário, porém sem transcrição no registro, sem formalidade nenhuma, né? Ele não é proprietário, né? Tá? E não obtém essa propriedade aí dessa forma, tá? Então o que acontece? Essas são as consequências, aí, os problemas imediatos, né, que podem surgir aí dessas contratações. Vamos além, né? Isso é muito comum e a gente observa, eu observei ao longo da carreira também, não atuando ainda na área imobiliária, que eu vim de uma atuação anterior ao longo dos anos na área trabalhista, né? Eu fui advogado trabalhista patronal, né? Por um bom tempo atuava em favor de empresas, né? E tinha situações em que o que acontecia, né? Isso é fato. O imóvel era repassado, né? Foi vendido, contrato de gaveta, né? E veio uma execução contra o vendedor, né? O vendedor sofreu uma execução trabalhista lá, em processo judicial, e pode ser qualquer execução, fiscal, civil, trabalhista, e veio a penhora sobre bens em nome dele, no CPF dele, e encontrar naquele bem, lá no registro de imóveis, lá através do sistema de busca, né, e registrar o nome dele. E foi feita a penhora sobre aquele bem na matrícula, né, e aquele bem ele já tinha vendido por contrato de gaveta, né, para o terceiro, para o sujeito C. Né, e aí o que acontece? Ele não pagou a dívida, a execução foi até o final, houve cumprimento de sentença e tudo mais, e num belo dia, né, o cidadão foi lá, surpreendido na porta da casa dele, com o oficial de justiça, com um mandado, né, já de avaliação, tá, do bem, com designação de praça e leilão, com a intimação dele para tomar conhecimento daquele procedimento. Né. Ele disse, poxa, mas eu comprei esse bem, está aqui o contrato, esse contrato não tem validade nenhuma, né, ele só tem validade entre você e o vendedor. Para terceiros, ele não tem validade, tanto que ele foi penhorado, né? Ele foi avaliado e ele foi a leilão. Tá? E mais, né, um imóvel lá em Pinhais, na cidade de Pinhais aqui, né? Esse imóvel foi a leilão e ele perdeu esse imóvel.
né? Ele entrou com embargo de terceiro na época, porque é possível, né? Existe uma súmula do STJ ali que diz que o terceiro adquirente, né, com contrato de gaveta, ele pode opor o embargo de terceiro como um possuidor. Porém, poder, né, ajuizar o embargo de terceiro não garante ele o direito de salvaguardar esse bem para ele, né? Depende de outras provas aí. Então, o que acontece? Ele acabou perdendo esse bem, por quê? Porque o vendedor passou para ele por contrato de gaveta, não houve o registro na matrícula. Quando veio a penhora, na matrícula não existia prenotada uma compra e venda. Se existisse uma compra e venda prenotada anterior à ação e tudo mais, em favor daquele sujeito, do cidadão C, não haveria problema nenhum, ele teria salvaguardado o direito dele. Porém, isso não havia, né, prenotado, não havia essa publicidade que a lei exige e tudo mais, e ele acabou perdendo esse bem. Então, esse é um risco muito grande para o comprador, né, de um imóvel mediante contrato de gaveta. Tá? Esse é um dos maiores riscos que existem, e isso acontece em todos os dias, tá? Em processos cíveis, em processos trabalhistas, em ações fiscais. Isso é muito comum. Tá? Isso a gente observa e vê, e tem casos práticos aos montes, né? E não tem como se opor. Tá? Tem como se opor judicialmente, tem como, como a gente dizia, né, e brincava, tem como você postergar o sofrimento, né? Tem como você arrastar a coisa, tá? Mas é só. Né? Não tem como você resolver isso, não tem como você excluir isso, né? Salvo em situações excepcionais e raríssimas, que não vem ao caso, não é objeto de tratativa nosso aqui, né? Mas são situações anômalas aí, né? Fato é, contrato de gaveta, por não haver possibilidade de prenotar no registro, por não haver as formalidades de lei, ele não é oponível a terceiros, portanto o Poder Judiciário não reconhece ele como válido para fins de transação, para fins de salvaguarda do direito do adquirente, né? Isso é fato, tá? Então, citei esse caso aqui porque é um dos maiores riscos, né, que o adquirente, mediante contrato de gaveta, corre nas aquisições por esse formato. Tá? Então, essa abordagem, né, que nós temos nesse sentido, né, e sempre a gente vem conversando com os clientes, né, vem conversando aí com o pessoal que a gente atende, imobiliários e tudo mais, né, no sentido de surgem as transações imobiliárias e surgem essas questões, né. Área rural, área urbana. A área rural é mais comum, mas na área urbana nós também temos situações aí, não foge da regra, né? O que a gente tem orientado, né? Vamos regularizar, né? Vamos acertar isso e tal. Não é difícil, né? Tá? Não é difícil de regularizar. A lei aí, ela trouxe alguns facilitadores, tem uma lei nova aí, nova porque ela entrou em vigor em setembro agora, né, do ano passado, a 14382, né, de 2022. É uma lei que trouxe várias inovações nos registros públicos, né, na lei de registros públicos, né. Dentre essas inovações, ela trouxe alguns facilitadores aí, né, para fins de regularização, né, de terrenos urbanos e rurais e tudo mais, certo? Né, facilitando alguns procedimentos, no modo de dizer, encurtando algumas situações, possibilitando inclusive a conversão de procedimentos judiciais em procedimentos administrativos, né, o que é um avanço, porque o procedimento judicial, todos sabemos, ele está sujeito aí a várias vicissitudes, né, do processo judicial em si, né, e o procedimento administrativo tende, né, a ser mais célere, mais rápido, né, tá? Então, o aproveitamento, inclusive, hoje das provas que você faz no procedimento judicial e tudo mais, ele é possível de ser aproveitado no procedimento administrativo de regularização, né? Então, os contratos de gaveta, né, eu tenho lá um contrato de gaveta, né? Como eu faço para regularizar isso? Como eu faço para acertar isso? Né? A primeira situação, né? O mais comum, o mais certo, o mais rápido, o mais objetivo. Quem é o vendedor? Identifica-se o vendedor ali, né? Busca-se aonde ele está, né? Quem é, onde está, endereço, etc. e tal. Né? Entra em contato através de uma carta simples, etc. Ou, né, um contato mesmo por qualquer meio telemático, aí, né? Telefone, WhatsApp, etc. E convida-o, né, a comparecer ao registro de imóveis, né, e diz, olha, está aqui o contrato que eu firmei contigo lá atrás, eu preciso regularizar isso, etc, já paguei o preço para você, vamos lá para você otorgar a escritura de compra e venda para mim, que é o requisito básico da lei para prenotação no registro, né? Então esse é o procedimento básico, né? Porém, normalmente nessas questões,
de contrato de gaveta, o vendedor, normalmente, é o que nós nos deparamos aí, né, no nosso dia a dia. Você não encontra mais esse vendedor por uma série de razões, né? Uma série não, mas por algumas razões. Uma delas, está em local incerto, não sabido, já faleceu, né? Se mudou, ficou algum parente, ou transmitiu para alguém e foi para outro lugar, ou muitas vezes já tive situações em que a pessoa não quer nem tratar do assunto, né? A pessoa já está com idade, não quero saber, eu já vendia faz 30 anos, não quero incômodo. Então você tem uma série de situações aí, né? O que acontece? Nesses casos, né, em que a pessoa se recusa, ou você não a encontra mais, né, ou mesmo que já tenha falecido, né, você tem aí o procedimento daí da adjudicação, né, chama-se adjudicação compulsória. Tá? Esse procedimento ele pode ser tanto pela via judicial, quanto pela extrajudicial hoje, né? Pela lei 14.382 de 22, ele é viabilizado pelo procedimento extrajudicial via cartório, tá? O que acontece? Neste caso, tem aí algumas nuances, né? Uma delas precisa, logicamente, se é certo, sabido, e ele só se recusa, tem que notificá-lo, né? Ou se ele já é incerto, não sabido o local dele, ou se já faleceu, etc., você tem que aviar ou ajustar o procedimento, não tem o que fazer, né? Esse procedimento. Se a pessoa ainda é viva e se recusa, trata-se de uma ação ali, uma ação de obrigação de fazer, esse é o nome, né? Ação de obrigação de fazer, em que a pessoa é intimada, é dado um prazo a ela para que ela cumpra essa obrigação de fazer, sob algumas penas judiciais ali de multa, etc., né? E caso ela não cumpra, ela fica sujeita a essa execução e o juiz dá o provimento, né, de adjudicação, né? Tá? Caso a pessoa já tenha falecido, né, ou esteja no local incerto e não sabido, daí já não há mais uma obrigação de fazer, porque não tem como impor a um sujeito desconhecido ou inexistente uma obrigação, né? Aí é adjudicação direto, né? Tá? É um procedimento específico em que o juiz, reunindo essas provas, esse contrato de gaveta e tudo mais, né? Ele forma um caderno processual, digamos assim, né? Para explicar de uma forma bem simplista e bem minimalista, né? E homologa isso como se isso constituísse um título, né? E a partir disso determina por ofício ao cartório do registro de imóveis que inscreva ou que prenote, né, este imóvel em nome ali do comprador ou do adquirente do contrato de gaveta, né? Tá? Só fazendo uma parte, o Regis perguntou: o contrato de gaveta, o Regis, o Christian, oi Christian, tudo bem? O contrato de gaveta tem valor jurídico? O Regis, ou Christian, Regis Christian, tá ali, mas é o Christian, né? O Christian é o seguinte: valor jurídico ele tem, o que nós estávamos explicando, ele tem valor jurídico entre as partes com as quais ele foi celebrado, entre o comprador e vendedor. Tem valor jurídico, eles podem a qualquer momento o que foi estabelecido ali fazer cumprir. Olha, você comprou de mim e não me entregou, obrigação de fazer para cumprir. Olha, você comprou de mim e não pagou, pague, me indenize, etc. Então, entre as partes com as quais ele foi celebrado, ele tem valor jurídico. Ele não tem valor jurídico perante terceiros, pela falta de publicidade, tá? Por quê? Porque ele é um contrato de gaveta, ele não foi prenotado, ele não foi registrado, ele não passou por cartório, então não foi dado a ele, pela lei de registros públicos, a publicidade. Como ele não tem publicidade, ele não é oponível a terceiros, portanto, por falta de publicidade, os terceiros não são obrigados a suportar os seus efeitos, digamos assim, né, em face da lei. Então, perante terceiros, ele não tem validade jurídica nenhuma. Tá? O que acontece? Às vezes, o problema é a falta de dinheiro para fazer a escritura pública. É correto, Regis, Christian. Veja só, Christian, o que acontece? É isso que nós estávamos explicando também. Normalmente, as pessoas deixam de escriturar, né,
por várias questões aí, né? Mas primordialmente isso aconteceu, né? Ali foi um fenômeno que ele começou historicamente ali a partir dos anos 80, 90. Por quê? Foi nessa época em que houve um endurecimento da legislação, né? Na área imobiliária, e houve uma inovação legislativa também na relação das questões da alienação dos imóveis, contratos de financiamento, porque até então nós tínhamos ali, só fazendo uma parte, nós tínhamos ali a hipoteca, né, legal, né, que é uma legislação ali antiga, né? Então, o que garantia o alienante, o alienado era a hipoteca, né? O banco ele vendia e hipotecava. A figura da hipoteca hoje ela não existe mais, né? Ela foi substituída pela alienação fiduciária, que é uma lei de 97, tá? Então, o que acontece? Foi nos anos 90 ali que houve um endurecimento da legislação, com o implemento de várias exigências que não existiam até então. Essas exigências elas acarretaram procedimentos cartoriais e impostos, obviamente, né? Então o que acontece? Tudo isso tem uma consequência, né? Isso vai dar vazão em algum lugar, né? Qual é a consequência imediata do endurecimento das exigências legais? Você tem taxas, você tem impostos, você tem registro, você tem prenotação, você tem uma série de providências que acarretam custos. Então, logicamente que as pessoas elas se retraem, elas deixam de fazer, elas começam, o aumento das necessidades, das exigências e dos custos, elas começam a precarizar as relações, né? Isso é fato. Então, isso é muito comum e a gente observa isso não só na área imobiliária, mas o nosso tema aqui, o nosso foco é a área imobiliária. Então, a precarização, né, acontece justamente de forma diretamente proporcional ao endurecimento das exigências. Então, o Brasil é o país, o império das leis, né? Um dos países que mais produz, que mais tem produção legislativa, né? Muitas dessas leis, a gente sabe que são absurdas, né? Acontece qualquer coisa, lá é lei, acontece qualquer coisa, regulamenta, e regulamenta, e é portaria, e ato normativo, só que tudo isso vai acarretando o quê? Custos, né? Porque tudo isso necessita de implemento, necessita de provimento cartorial, então tudo isso vai aumentando o custo. O que acontece? Falece o sujeito lá, a família diz, olha, eu tive uma situação aqui, que nós resolvemos de uma outra forma, isso, só fazendo uma parte, de uma outra forma legal, né? Em que eles estão antevendo que o patrimônio deles, só de ITCMD, no caso de falecimento dos pais, vai pagar R$300 mil de ITCMD, e eles não querem, né? Eles acham um absurdo R$300 mil de ITCMD, é um patrimônio de mais de 7 milhões. Então a gente já resolveu ele de uma outra forma, nós instituímos uma holding patrimonial, que é um outro tema que nós vamos tratar aí nas próximas lives, né? Nós instituímos uma holding patrimonial, tá? Passamos os bens pessoais para dentro de uma pessoa jurídica por mera transmissão, sem pagar ITBI, sem pagar ITCMD, né? E com mais um detalhe, a hora que os pais falecerem, esses bens já estão incorporados na pessoa jurídica, das quais os filhos, que são os herdeiros, já são sócios, cotistas, então não precisa inventariar, tá? Então não tem ITCMD a recolher no futuro, certo? Então, mas o que acontece? Isso é um absurdo, né? Isso é proporcional, claro, lá é 300 mil, uma coisa surreal aí para a maioria das pessoas, para a maioria dos mortais como nós, né? Mas se você falar que o cara tem que pagar aí 10, 15, 20 mil de TCMD num arrolamento no inventário, é óbvio que ele vai deixar de fazer, né? Ele não vai fazer. Ele vai pegar e vai ceder isso por contrato de gaveta, por cessão de direito, por sei lá o quê, e isso vai precarizando essas relações. As pessoas vão adquirindo pedaço de terra, vão adquirindo propriedade, até casas, apartamentos dessa forma, por escritura, por cessão, por sei lá o quê, né? Porque não querem pagar imposto. Então isso é fato, né? Tá respondendo ali o teu questionamento, né? O que acontece? Dando sequência ali, né? Então as formas ali, os formatos de a gente regularizar isso, né? Então os formatos mais simples ali, né? Ou numa escala ali, né? Do mais simples para o mais complicado, é isso, né? Primeiro é chamar o vendedor ali e olha, preciso regularizar, acabou, não posso mais, eu tenho que levar isso para o cartório, etc, né? Vem cá, tal dia, tal hora, né? Já fizemos isso, né? Já tive que colocar um oficial de justiça, extrajudicial na porta do cara às 7 da manhã lá, para o cara ir às 2 no cartório, né? Obrigação de fazer, tá? E o cara foi, né? E pronto, tá? Então essa é a forma mais simples. Agora, faleceu, está em local incerto, não sabido, né? Aí você tem outros meios, a lei ela
prevê, né? Publica um edital de chamamento, não encontra, enfim, o oficial do registro promove as diligências todas necessárias que o procedimento exige. Existe um provimento do CNJ, hoje é o 65 de 2017, né? Que ele disciplinou todo o procedimento da adjudicação extrajudicial, né? Que visa justamente regularizar, dentre outras questões, os contratos de gaveta, né? Então, existem diligências, existem ali vários procedimentos ali a cargo do oficial do registro, em que ele reúne as provas, os elementos, confecciona ata notarial, chama testemunha, ele mesmo pode fazer uma diligência indo na propriedade e tudo mais, tem ali, né, os procedimentos que estão elencados ali, a fim de que ele outorgue essa escritura. Com essa escritura em mãos, está feito o bolo, né? Está resolvido o problema, o comprador vai lá no registro de imóveis e prenota isso bonitinho lá e passa a ser proprietário, porque daí ele cumpre os requisitos do Código Civil, que só é dono quem registra, ponto, né? Então essas são as formas aí pelas quais, e chegamos lá, já mencionamos a outra, que quando não se encontra, quando não acha, aí às vezes tem que ir para o procedimento da adjudicação judicial, que daí você necessita de um plus a mais, que o oficial de registro ele chega num ponto em que ele não pode promover certas diligências que só o juiz pode, né? Só o juiz pode determinar, porque o juiz, né, é engraçado, o juiz, todo mandado, se você olhar o judicial, ele não pede, está lá escrito assim, meritíssimo juiz de direito da comarca, determina, 2 pontos, que o senhor fulano de tal, então é sempre assim, ele determina, né? Então as coisas são diferentes, né? As determinações judiciais, elas são cogentes, tá? Cogentes no sentido de que elas não são coercitivas, elas não são coativas, mas são coercitivas, né? Tá? Elas não são frutos de coação, né? Não são coativas, mas são coercitivas, são determinantes, né? Então, ele manda fazer. Então, aí, esse poder o oficial do registro já não tem na extrajudicial, né? Então, aí, quando necessita aí de algumas questões a mais, você tem que aviar o procedimento judicial, porque aí a coisa muda de figura, né? Aí o juiz ele tem o poder, digamos assim, né, de determinar diligências e providências que são a cargo exclusivamente dele, né? Para chegar no mesmo resultado. Porém, com um custo de tempo maior, que o judiciário, nós sabemos, e não é culpa deles, né? O judiciário está aí, né, atabalhado de trabalho, assoberbado de serviço, né? A quantidade de jurisdicionados aumentou exponencialmente, a quantidade de processos aumentou, porém a estrutura judiciária ela é praticamente a mesma, aumentou muito pouco, né? Embora o processo digital aí tenha facilitado muito e tudo mais, a gente teve muitos avanços aí, né? Mas enfim, né? E o custo também do procedimento judicial ele tende a ser maior, né, do que o procedimento administrativo. Isso é fato e nós sabemos isso de experiência própria, né? Você tem um custo para tramitar esse procedimento na via administrativa ou cartório, e você tem um custo maior, aí, quase o dobro, para tramitar isso no judicial, isso é fato, né? Então, aí você tem que tramitar judicialmente isso. E, né, uma complementação, existem situações que nem através da adjudicação é possível, né? Existem situações em que faltam elementos, faltam provas, em que o juiz ele não tem como fazer essa outorga nem no procedimento judicial da adjudicação, ele não tem como outorgar essa escritura. Aí só resta o caminho, mesmo com o contrato de gaveta, né? Resta o caminho da usucapião, né? Que o usucapião é um procedimento mais pegado, né? Um pouco mais, aspas, complicado, um procedimento mais minucioso, né? De produção probatória um pouco mais aí, consistente, né? Digamos assim, e com uns procedimentos a mais, né, em relação à adjudicação em si, né? Pode ser a usucapião extrajudicial, que agora também, pelo mesmo provimento, é possível, né? Pela mesma reforma legislativa é possível, ou a usucapião judicial, né? Tá? Mas aí, em certos casos, o contrato de gaveta ele só permite a regularização através do usucapião. São situações excepcionais, tá? Normalmente nós conseguimos através da adjudicação, da obrigação de fazer e da adjudicação compulsória, extra ou judicial, né? Pela usucapião quando são situações bem mais complicadas, né? Envolve muitas vezes cessão de direitos hereditários, né? Envolve uma cota parte de uma propriedade maior, envolve
discussão a respeito de uma quantidade específica de área, muitas vezes não bate aquilo que está sendo dito com o que é efetivamente apurado ou medido, então aí você tem que ir para o usucapião, não tem jeito, na adjudicação você não consegue produzir essas provas, né? Que é um procedimento também limitado, né? Tá? O que o Regis, o Christian, está me perguntando ali, sinceramente, essa de... os temas de holding, né? O tema de holding é um tema que a gente já devia ter tratado, na verdade, né? Mas assim, o que acontece? Esse é um tema aí, a holding, né? É um tema novo aí, é uma coisa que vem se desenvolvendo aí uns 7 ou 8 anos para cá, mais ou menos. Deu um up, uma volumada grande aí na pandemia para cá, porque fez as pessoas repensarem, né? Um monte de gente acabou nos deixando aí, e um monte de gente acabou deixando um monte de gente na mão aí, né? Acabou falecendo aí, as pessoas acabaram aí meio que sem rumo, né? Com situações aí para resolver, patrimoniais e tudo mais, algumas situações bem complicadas, né? Então ganhou força essa ideia aí a partir deste momento, né? E a gente está tratando de um assunto agora aí até, né? Nesse momento aí, e é bem interessante, né? É um trabalho conjunto, aliás, essa questão da holding, né? As pessoas tratam isso muitas vezes, a gente observa aí, eu forneço curso, eu ensino em não sei quantas horas a você fazer uma holding, e não é assim, né? Nós estamos tratando há quase 2 meses da situação, né? E uma situação que, ponto base, né? Precisa da concordância de todos os herdeiros, eles têm que estar 100% alinhados, esse é o pressuposto básico, mas não é só isso, envolve questões tributárias, e para isso a gente precisa de um contador, né? Ou um tributarista, tá? Precisa do trabalho do advogado, sim, da constituição da coisa e tudo. E tivemos questões ali que nem o contador sabia, nem o advogado, nós tivemos que consultar o oficial do registro, né? De imóveis, então você precisa de todo um cabedal aí de auxiliares aí, de trabalhos e de serviços aí, de apoio, né? Então não é tão simples assim, né? É uma coisa que não é difícil de resolver, de constituir, porém precisa ter um olhar minucioso, porque senão você monta uma situação básica achando ou pensando ou imaginando, ou fazendo o cliente entender ou imaginar que é efetivamente algo estanque, né? Ou algo quadrado, e na verdade não é. Daqui a algum tempo ele vai começar a ter problemas tributários, problemas de fiscalização e etc. E daí ele vai te perguntar, poxa, mas você não constituiu a coisa para mim, para resolver o meu problema, me trouxe mais? Então você tem que ter essa visão mais ampla, né? E ter a humildade também de entender que algumas coisas você precisa, né, ir buscar aí para poder... Mas esse tema a gente vai trazer, tá? Vai trazer aí daí já com uma questão praticamente resolvida aí, que é um caso prático, bastante salutar, bastante pertinente aí, que envolveu vários setores aí, né? O administrativo, o contador, o jurídico, e para compor a coisa, mas ficou bacana, ficou legal, né? Mas vamos lá. O que me perguntou ali? Bom, enfim, o que acontece, pessoal? A questão do contrato de gaveta, né? A gente procurou trazer aí, basicamente, né, os principais pontos. Eu acho que a questão do contrato de gaveta, conforme nós mencionamos ali, todo mundo já viu, né? Já teve ou tem alguma situação em casa, algum parente, né? Um amigo, né? Alguém já passou por isso, né? Eu mesmo, na minha vida particular, não agora, mas há muitos anos atrás, já vi uma situação assim, né? Dentro da família e tudo mais, né? E só que isso o pessoal não dava muita atenção, não dava a devida atenção para isso, porque realmente era uma questão que não trazia preocupações, né? Porém, né? A complicação das relações, né, as exigências novas, legislativas e tudo mais, né, e assim, a questão mesmo do cumprimento, né, das obrigações, houve houve uma exacerbação muito grande, né, de problemas judiciais envolvendo áreas, envolvendo imóveis e tudo mais, disputas e tudo mais, né? E como nós mencionamos ali, né, os problemas financeiros, né, do vendedor, eles acabam aí incidindo diretamente e trazendo consequências, né, para esse imóvel vendido, né?
Mesmo quando o imóvel é vendido, né, por escritura de compra e venda, quando ele é prenotado direitinho no registro de imóveis, né, mesmo assim ele está sujeito a riscos, né, de evicção, que a lei chama aí, que são riscos relativos à situação de vida e financeira do vendedor, né, porque a lei é clara, ela diz que mesmo a venda perfeita e acabada, que é essa regular, toda feita no cartório, prenotada e tudo mais, quando ela é feita ao tempo em que já pendia ou já ocorria contra o vendedor ações, execuções capazes de reduzi-la à insolvência, essas vendas são consideradas suspeitas ou até mesmo nulas. Então, se mesmo quando você cumpre as formalidades de lei, se mesmo quando você cumpre todos os requisitos da lei, faz a venda, escritura, leva o registro imobiliário, prenota e tudo mais, você está sujeito ainda a esses riscos, pensa quando você faz um contrato de gaveta, né, que só você e o vendedor sabem, está guardadinho lá, que não está registrado, não está prenotado, não é dada a publicidade que a lei exige a terceiros, não está prenotado na matrícula, não está em lugar nenhum, ou seja, né, isso não tem validade nenhuma, então você está sujeito a todo tipo de problemas e vicissitudes aí, né, em relação às mais diversas questões aí, envolvendo esse imóvel, essa área, né, inclusive de perdimento disso, e não são raras as situações, e já vimos ao longo dos anos aí muitas situações assim, né, assim como temos situações, e estamos tratando aí, né, conforme eu falei, de situações que chegam até nós, contratos simples, né? Contratos de gaveta, né? As pessoas tratam isso de uma forma muito simples, né? Por várias questões, dentre elas, conforme o Christian destacou ali, questão de custos e tudo mais, em que você tem que começar todo um trabalho de regularização, é a montagem de um quadro, na verdade, né? Você parte da documentação, você tem que constituir tudo isso para transformar isso num título hábil, para que esse título possa ser levado a registro. Então, na verdade, você constitui um documento. O contrato de gaveta, ele é o primórdio, né? Ele é o primeiro documento ali, ele é o início, é o start, digamos assim, de um processo adjudicatório, né? E a partir daí você necessita, startando tudo isso, constituir aí, formatar todo um quadro, né? Para você poder regularizar isso aí, seja através da adjudicação e em situações excepcionais aí, através da usucapião, né? O que é? O que comentou ali? Tomara que meus clientes não assistam mais o live, senão ninguém mais compra nada. Na verdade, assim, a gente procura, na realidade, né, trazer aí a realidade dos fatos, né? Não existe aí como você fazer milagre, né? E nós temos situações aí em que muitas vezes a gente acaba, e tivemos uma situação recente aí dentro da imobiliária, que nós acabamos não levando a transação à frente, né? Não se referia a um contrato de gaveta, na verdade se referia à forma pela qual a pessoa iria contratar o financiamento para comprar esse bem. Não era um financiamento, na verdade, né? Era uma outra situação que não tem nada a ver com o assunto aqui. Mas nós optamos, né, por uma questão ética até, em não levar a negociação à frente, porque seria extremamente prejudicial, né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar também, né? E a minha questão aqui, na verdade, nem é a compra e venda em si, né? A minha questão é viabilizar essa compra e venda, né? Poder muitas vezes fazer com que a imobiliária, o corretor, né, ele possa resolver essa questão, porque o que acontece? Hoje é fato, ninguém mais quer enrosco, né? Ninguém mais quer problema, né? Ninguém quer pegar uma coisa que não tem documento, né? Eles dizem assim, eu vou falando aqui o jargão popular, né? Eu não quero nada sem documento, né? E como é que eu faço para acertar isso? Então nós temos situações em que a negociação só foi viabilizada porque com a negociação atrelou-se a regularização, né? É lógico que isso é uma atividade comercial, né? Não é inegável. Porém, é isso que viabilizou vendas. Nós tivemos uma situação de uma chácara que foi vendida, né? Não vou mencionar aqui o local nem as partes, que não é o caso, uma chácara de 40 alqueires, né? Uma negociação de mais de R$1 milhão. Ela só foi viabilizada porque entrou a regularização junto, senão não seria possível. Por quê? Porque o comprador é uma pessoa extremamente esclarecida e disse, olha, primeiro de tudo, eu preciso
da unificação dessas 3 matrículas, porque era uma área com 3 matrículas. Segundo, era uma área que tinha em tese 8 alqueires, na verdade tinha 13. Problema de demarcação com o vizinho, tem problema de divisa, enfim, é uma série de situações. Então ele falou, eu só vou comprar se regularizar, senão eu não quero. Né? Então você, para poder viabilizar muitas vezes a venda, você precisa ter esse olhar, né? Senão você não vai conseguir negociar isso, né? E é comum, né? A gente vê isso, você perder vendas aí, né? Imobiliário, o corretor perder vendas porque ele não consegue muitas vezes levar à frente essa situação pela falta aí desse elemento. O que é possível fazer? Às vezes parece assim, a solução para todos os problemas é uso capião. Tem que usar o capi, tem que usar o capi, tem que usar o capi, isso é muito comum, você vê por aí, né? O que eu faço? Tem que entrar com uso capião. Não. Né? A legislação está aí, a lei nova está aí, em setembro entrou em vigor. Aliás, ela foi publicada em setembro, entrou em vigor agora, 90 dias após a publicação, né? É 14.382 de 2022. É uma lei que trouxe uma série de inovações na lei de registros públicos e uma série de facilitações aí nas regularizações de áreas imóveis, né? Curitiba tem um plano de regularização de contratos de gaveta, todo mundo sabe, até 30 de junho, com isenção de 90% na alíquota, com isenção não, com redução. O pessoal está falando isenção da alíquota, não é isenção, é redução da alíquota. A alíquota cai de 2,7% para 0,27%, ou seja, ela cai 90% a alíquota para imóveis até R$473 mil. Tá? É lógico que o intuito da prefeitura não é ajudar as pessoas, né? Enfim, né? A função social aí, não vamos entrar em discussão, né? Isso aí é outra questão. O intuito é arrecadação, é óbvio, né? Tá? E ter o imóvel regularizado, porque o imóvel regularizado ele tem inscrição municipal, ele tem inscrição imobiliária, ele recolhe IPTU e etc. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas Curitiba está com um plano aí, todo mundo sabe, né? A Lei Complementar 137 de 2022. Tá? Até junho, com isenção ou com redução 90% da alíquota do ITBI, para regularizar o quê? Contrato de gaveta. Né? Então, qual é o intuito disso, né? É trazer toda essa situação para uma normalidade, né? Existe muito imóvel irregular, tá? Então, muitas vezes a venda não se viabiliza justamente por isso, né? Porque está irregular, né? E a regularização não é difícil. A regularização na prefeitura, ela é, entre aspas, fácil, né? Tem 3, 4 requisitos ali que são muito simples de cumprir, né? Basta cumprir, com redução em 90% da alíquota de imposto, né? Pensa, para imóveis até 473 mil reais. Tá? Então, ao contrário, talvez aí seja a visão, o entendimento, né? Nós precisamos ter um outro olhar, o olhar de que talvez a viabilização de uma venda ou de uma transação ela seja mais factível, mais salutar, trazendo essa possibilidade da pessoa ter essa regularização, que é uma questão, no final das contas, aí, de segurança jurídica para ela, né? Tá? Isso é fato. Você tem no teu celular Show. Está muito claro aqui. E como podemos fazer para dar e manter segurança para nossos clientes? É justamente isso que eu estou falando, eu só estou entendendo a tua pergunta, né? A segurança jurídica ela só tem uma forma, né? A segurança jurídica é você formatando aí a documentação mínima que o teu cliente precisa, né? Eu já vi transações aí em que as pessoas... Eu já vi transação absurda, meu amigo, em que a pessoa ela não tinha o dinheiro para comprar e ela não tinha como financiar através de um banco. E a imobiliária foi lá, tem o caso aqui, e arranjou para ele um financiamento maluco. Na verdade, sabe o que era? Era um empréstimo de dinheiro, era quase uma agiotagem. 25% a taxa de juros. Arranjou os 350 mil reais para ele comprar a casa e empenhou a casa no empréstimo. Até aí a negociação ela é válida, né? Contratualmente é válido. Isso chama-se mútuo financeiro, tá? Está no Código Civil, é um mútuo, contrato de mútuo. Você me empresta o dinheiro e eu te dou uma garantia. Perfeito. Qual é o problema disso? É um juro impagável, é uma prestação impagável. Né? É um dinheiro emprestado a 25% de juro.
É mais do que o cartão de crédito, é mais do que o cheque especial. É lógico que o cara vai perder em 1 ano ou 2, ele vai perder a casa dele pro cara que emprestou dinheiro para ele, né? Então, que segurança jurídica que você deu para o teu cliente nesse caso, né? Ou que eles deram para o cliente deles, lá eles vão vender, vão achar uma solução para você, já que você não tem nome, já que você não tem crédito, acharam uma solução maravilhosa para ele. Não tem a ver com o nosso caso aqui, tá? É outra questão, mas é um exemplo do que não se deve fazer. Essa não é segurança nenhuma. Eles deram uma felicidade passageira para ele conseguiu comprar a casa dele, né? Mas vai se estrebuchar, ele se estrebuchou, né? 2 anos depois, tá? Então, não adianta, muitas vezes o que acontece, a gente precisa ter esse olhar, né? E é o que a gente orienta, e esse é o meu trabalho, né? É lógico que a minha atividade é comercial também, é óbvio, né? Porém, você tem que ter esse olhar, o que é melhor para o cliente, né? Olha, tu está comprando uma sessão de posse, o que tu faz com isso? Não faz muita coisa, é uma sessão de posse. Ela diz o quê? Que você é possuidor. E se vier uma ação contra o cara que te vendeu, se vier uma ação contra o proprietário original, você não tem segurança nenhuma. Vai o imóvel. Ah, mas eu sou posseiro. Você tem direito de entrar com embargo de terceiro lá no judicial e dizer, olha, mas eu comprei a posse, está aqui a escritura. Tá bom. E o juiz certamente vai dizer, tá, você adquiriu a posse, mas e o resto? Cadê? Né? Pode até alegar que tua posse talvez não seja de boa fé, seja de má fé. Você já vi situações em conluio com o vendedor, fez uma transação casada, mentirosa, eu já vi isso, né, que fez uma escritura para um terceiro de cessão de posse, que era uma fraude, na verdade, que era só para formalizar uma situação, para tentar criar um quadro em que o cara era um posseiro, para se opor, né? E aí você não dá segurança nenhuma para ele, né? Na verdade você vende uma ilusão só. Eu venho do norte e lá é só tirar o título definitivo e averbar no cartório de registro, é muito fácil. Sim, se você conseguir fazer, é disso que eu estou falando, na verdade, né? Se você conseguir adjudicar, você tira o título, se você tiver o vendedor é fácil, né? Se você tiver o vendedor, você vai com o contrato de gaveta, é isso que eu estou explicando. Você faz a transcrição do registro e pronto, acabou. É a forma mais fácil de fazer, né? Agora, se você não encontrar o cara, se o cara já morreu, se você não sabe onde ele está, porque tem muito comum aqui, né? Nós pegamos situações aí que faz 20, 30 anos que comercializou, ninguém sabe onde o cidadão anda, né? Muitas vezes ele já faleceu, aí começam os problemas, né? Aí você não tem como pegar esse título, vai pegar com quem? Quem que vai assinar para você se o cara não está mais aí ou se o cara já morreu, né? Os herdeiros não têm esse poder, tá? Isso é fato. Precisa terminar o inventário, né? E aí o imóvel vai para inventário e tudo mais, então tem uma série de situações aí, né? Casos específicos são casos específicos, né? Cada situação é uma situação, né, específica e ela não pode servir de modelo como geral, né? Tá? Cada situação tem uma história, né? O pessoal até fala assim, mas o meu processo foi assim. Cada processo tem uma história, né? Cada situação tem as suas nuances, aí, os seus aspectos aí particulares, né? E não podem ser transpostos aí para uma situação genérica, né? Se você tem a pessoa, é fácil, você pega ela pela mão, leva lá no cartório, assina lá no dia, ela te entrega a escritura e você transcreve no registro. É muito simples realmente, né? Agora, se ela não está mais aí, se você não encontra ela, se ela já morreu, aí você não faz isso. Não pela via normal, né? Agora, se algum cartório eventualmente, né, faz as coisas dessa forma, aí há que se investigar, né? Tá bom? Bom, pessoal, na verdade, o tema aí é amplo, né? A questão aí de contrato de gaveta, ela tem algumas nuances aí, né? Algumas não, várias, né? A proposta aqui nem efetivamente tratar desses assuntos e nem encerrar isso, né? A proposição aqui inicial é lançar a ideia aí, né? É trazer aí o assunto, né? O tema aí, à luz aí, discutir os aspectos básicos da coisa, né, que são essas problemáticas básicas, né,
E quais seriam as soluções mais simples aí para isso? Obviamente que, né, cada caso é um caso, né? Você tem situações em que você consegue resolver, né, com alguns telefonemas e mais uma ida no cartório, né, conforme nós estamos conversando, e tem situações que você tem que aviar uma ação judicial para resolver, porque não tem outra saída, né? Então, cada caso é um caso, isso precisa ser analisado aí, né, em cada situação específica, não tem como você estabelecer uma regra geral, né? Para casos similares, obviamente as soluções são iguais, né? Tá? Nós aí pretendemos aí todos os domingos aí neste horário, né, por 19 horas, trazer aí sempre um assunto, né, e vamos divulgar antes qual será o assunto. O assunto dessa vez seria aí o contrato de gaveta. Por quê? Porque é um assunto que está aí, né, corriqueiro, está em voga agora, aí Curitiba está com essa situação aí também da regularização de contratos de gaveta, com a redução de alíquota e tudo mais, então isso gera um furor, né? E trazendo aí a questão que não há necessidade aí de grandes mágicas aí, né? Que a questão não demanda aí a necessidade de grandes procedimentos na maioria dos casos, né? Os procedimentos são simples aí muitas vezes, né? Não precisa aí nenhuma solução mágica, né? Em alguns casos você precisa lançar mão de alguns outros procedimentos, né, e tudo mais, né, dentro da legalidade, obviamente, judiciais e tudo, mas enfim, né, a regra é, né, a consecução aí da obtenção de provimentos administrativos aí, né, via cartório mesmo, né, tá, pessoal? Olha aí, ó, bora fazer uso campeão, professor. Tem um balde de clientes querendo regularizar. Meu amigo, nós estamos aqui à disposição. A uso capião ela é extrajudicial ou judicial, tanto faz. Normalmente nós estamos agora aí optando pela via extrajudicial quando os cartórios permitem, né? Que fique claro, o provimento do CNJ, o 65, ele traz aí uma facilitação para esses procedimentos. Porém, nem todos os cartórios estão estruturados para isso, né? Eu tive uma situação recente agora aqui no litoral do Paraná, né? Nós montamos o procedimento extrajudicial e quando procuramos o cartório do registro de imóveis, eles já desaconselharam e disseram, olha, embora o provimento nos permita, nós não temos estrutura. Então já foi ajuizado o uso campeão judicial e acabou-se, tá? Não vamos perder tempo. Então, ele permite aos cartórios, porém nem todos os cartórios fazem. Tá? Em Curitiba aqui mesmo, nem todos os registros de imóveis estão fazendo. Alguns sim, alguns não. Né? Então precisa ver isso. De qualquer forma, né, nós estamos à disposição. O procedimento é digital, pode ser feito de onde estivermos, né? Basta aí a gente conversar, reunir a documentação. Estamos à disposição. O nosso contato aí está à disposição. Se você quiser, pode me procurar aí no privado, né? Tá? Me chamar. E nós conversamos e a gente estabelece, e nós temos aí, é muito comum, nós temos aí hoje parcerias, né, com corretores, com imobiliárias, né, nesse sentido, tá, de promover aí esse trabalho, né, de divulgar e promover esse trabalho, tá, e essas parcerias aí funcionam perfeitamente, não há problema nenhum, a gente estabelece tudo de uma forma bem formalizada, formatada em contrato e tudo mais, e vamos embora, estamos à tua disposição aí e podemos sim conversar a respeito, querendo me chame aí no privado e se tem meus contatos aí, vamos embora, vamos em frente, tá bom? Christian, eu vou deixar o contato ali, acho que o contato tem ali na bio, né? Ali do Instagram. Mas se me chama se quiser pode me chamar no privado, no direct ali, tá? Eu te passo o contato e demais detalhes ali, caso você necessite e você precise. E a gente conversa também, tá bom? Ficamos à disposição aí. E como eu disse, na verdade é assim, esse é o primeiro assunto, né? E nós temos aí assim, tá? Adjudicação, tá? Judicial, extrajudicial, contrato de gaveta, tá? Isso é tratativa 100%, uso capião. Judicial, extrajudicial também, tratativa plena, tá? Holding, constituição de holding patrimonial, holding familiar, tá? É assunto que nós estamos tratando, é regularização imobiliária. Questão, né? Diligências, né? Formalização e formatação de contrato, escritura pública, tá? Cessão de direitos, possessórios, essas questões todas. Demarcações judiciais,
tá? Nós temos uma outra questão importante que também é muito comum aí, principalmente em áreas rurais, aí, interior, isso é muito comum, né? Divergência de áreas, tá? Nós temos áreas aqui na região metropolitana de Curitiba, né, que a maioria, todas aí ainda medidas aí no tempo do antigo ITC, né, Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Paraná. Nenhuma bate com nada, né? Então todas necessitam de demarcação. Demarcação de áreas também, tá? Judicial, certo? A demarcação ou a retificação de áreas ela é possível na via administrativa, tá? Desde que esse acréscimo, essa diferença de área seja até 1/20 da área do imóvel, tá? Ou seria equivalente ao 20%, né? Tá? Então, o que exceder, o que for diferente disso, daí a demarcação não é possível na via administrativa ou no cartório do registro, precisa ser feito judicialmente, né? É o que estabelece a lei e o que estabelece o provimento do CNJ também, 65, né? Tá? Então, também tem essa possibilidade, a área diverge, tá? Retificação de área, administrativa ou judicial também estamos fazendo e fazemos, tá? Estamos à disposição. Eu acho que é isso, pessoal, tá? Próxima semana, próximo domingo, né? 19 horas, estaremos aí com outro tema, ainda vamos ver qual será esse tema, tá? Vamos analisar durante a semana e qual é a ideia do pessoal, quais são as pretensões, aí, quais são as dúvidas, né? O que mais pegar aí a gente vai tratando, mas independentemente disso, né? Qualquer outra questão que vocês tenham, que vocês necessitem, podem nos procurar diretamente também, que a gente está aí para esclarecer, para prestar o serviço e tudo mais, tá? Sempre à disposição de todos, tá bom, pessoal? Obrigado, uma boa noite, um bom final de domingo para todos aí, um excelente começo de semana, uma semana produtiva, de muito trabalho, paz, com saúde, com sucesso para todo mundo aí, vamos em frente, tá bom? Muito obrigado, um bom domingo, uma boa noite a todos, até logo.